Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à parte 2 aqui do capítulo 1 do estudo da Gênese, os caracteres da revelação espírita. E hoje nós vamos abordar então nessa aula os itens 34 ao 62, ok? Bom, a primeira vez que eu li e discorri sobre esse capítulo, eu percebi que as informações que ele traz aqui a respeito desses caracteres em relação à revelação espírita são itens puramente filosóficos, né, de discussão. Então, é um texto muito gostoso e muito gostoso da gente ir, assim, lendo, né, e raciocinando em cima de todos os conceitos e os preceitos que ele coloca aqui para que a gente possa pensar. E aí, para montar essa aula, eu pensei, então, que já que é um texto, né, filosófico e é uma discussão, né, a respeito de várias coisas, talvez a melhor forma fosse a gente ir passando item por item, né, abordando as principais, os elementos chaves que o Kardec traz em cada item e ir discutindo em relação a isso, tá? E discorrendo em relação a isso. Então, para fazer o nosso início aqui, esses três primeiros itens, né, o 34, o 35, né, e o 36, ele vem nos mostrar que o Espiritismo, ele vem nos revelar, ele vem nos revelar novamente, né, porque isso já tinha sido revelado lá atrás, a respeito da pluralidade das existências, né? Palavra, então, que nós conhecemos aqui como reencarnação, da existência da reencarnação. E lembrando que a reencarnação ela foi retirada dos textos bíblicos, porque esses textos, eles vieram, então, transcritos, né, para a nossa Bíblia atual, para a nossa Bíblia cristã, através de concílios feitos pelos próprios homens da época, aonde foi decidido quais eram os evangelhos que entrariam nos textos sagrados, quais eram aqueles que deveriam ser retirados. E a reencarnação, então, foi algo decidido ali naquela época que teria que ser retirada. Tá? Não vamos entrar em detalhes aqui nessa aula sobre isso, depois a gente comenta os motivos, né, da decisão desse concílio mais para frente, porém nós já sabemos que isso foi retirado. E aí o Espiritismo, através então da sua terceira revelação, ele vem dizer que a reencarnação existe sim. Então vamos resgatar esse conhecimento, vamos resgatar essa palavra perdida, né? Para quê? Para que haja uma tentativa, então, de se afastar cada vez mais o homem da vida material. Primeiro porque a reencarnação, ela explica esse Deus justo, soberano e bom, que dá a oportunidade igual a todos os seres. Se não houvesse a reencarnação, onde haveria a justiça divina em um Deus que, por exemplo, permite que uma pessoa consiga enxergar a vida inteira e outra não tenha essa oportunidade? Ou a um Deus que permita que uma mãe perca o seu filho, ou uma pessoa que passe a vida com algum tipo de deficiência física ou intelectual. Se não houvesse a pluralidade das existências, se não houvesse a reencarnação, onde estaria a justiça divina? Por que uns sofrem tanto e outros sofrem tão pouco? Então, Kardec vem nos esclarecer nesses três primeiros itens, principalmente, né, a respeito desse resgate da reencarnação, da explicação da justiça divina, que nos diz que, através da nossa evolução, nós vamos reencarnando e nós vamos quitando, entre aspas, os nossos débitos de acordo com as nossas próprias escolhas e de acordo com aquilo que nós mesmos já temos a capacidade para passar e pedimos muitas vezes do lado de lá essas provas e esses resgates. E aí, a partir do item 39, então, ele vem agora elucidar as questões mais absolutas da doutrina espírita. Então, dizendo que o espiritismo, ele demonstrou e ele comprovou, né, através das experiências do espiritismo, que ele chama de espiritismo experimental, e as suas leis sobre a matéria, a existência de um corpo que sobrevive após a morte, que nós conhecemos como perispírito, mas que já era então afirmado, né, e reafirmada a sua existência, inclusive por São Paulo, né, que o chamava
de corpo espiritual. Então, hoje a gente sabe que esse perispírito, que é esse invólucro, né, ele é inseparável da alma, ele é um corpo material, porém menos denso e inseparável também da alma, e ele vai ser o veículo de transmissão do pensamento durante a nossa vida corporal, né, e ele vai servir também como um liame entre o espírito e a matéria. Então, é como se o perispírito, ele representasse um papel importantíssimo dentro do nosso organismo, tanto fisiologicamente como psicologicamente, porque hoje já se entende que, inclusive, algumas doenças físicas começam no nosso corpo perispiritual antes de passar para o nosso corpo material, né? E esse estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos, também, gente, não tem nada assim demais, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico. Então eu acho muito interessante quando ele coloca uma frase aqui no item 40, que ele diz assim, ó, esses fenômenos, né, que a gente chama de fenômenos parapsicológicos, como clarividência, clareaudiência, visão dupla, visão à distância, sonambulismo, que são fenômenos que serão completamente explicados futuramente, porque eles ocorrem no perispírito, daí a ciência ainda apresentando dificuldade, né, para estudá-los, né, mas isso ele diz que futuramente nós vamos descobrir tudo isso daí, né, e discorrer fisiologicamente e psicologicamente todos esses fenômenos, mas ele diz o seguinte aqui nesse item 40, gente, isso aqui, ó, não é nada demais, são fenômenos tão comuns quanto a energia elétrica. Então, se você chegasse lá em 1500 e falasse que haveria uma energia elétrica, você provavelmente seria queimado na fogueira, né? Hoje é a coisa mais comum do mundo, então assim será também. Por isso que nós nunca podemos subestimar a ciência e nós nunca podemos também nos envaidecer. Então, para aquela pessoa que está se achando muito especial, porque é um médium, porque consegue fazer uma clarividência, gente, não tem nada demais, são fenômenos comuns que aquela pessoa está conseguindo acessar por algum motivo, provavelmente por alguma dívida, né? E ela deveria estudar, certo? E trabalhar para ajudar as outras pessoas por ser, então, uma facilitadora desses próprios fenômenos. E aí, do item 41 em diante, ele vem então nos reafirmar que o espiritismo, ele não veio em hipótese nenhuma destruir a lei cristã, os textos trazidos por Jesus, os textos trazidos por Moisés no Velho Testamento, no Novo Testamento. Muito pelo contrário, ele veio para elucidar, ele veio para explicar os pontos que ainda não podiam ser, então, admissíveis para aquela determinada época. Como é que você iria explicar a existência de um perispírito, né? Hoje a ciência já sabe da existência de um corpo bioplásmico descoberto na União Soviética, né? Há muitos anos atrás, que é esse corpo que sobrevive à matéria. Nós já falamos sobre isso ali estudando o texto de Herculano Pires. Então, a ciência vindo agregar aquilo que estava sendo dito por Allan Kardec vem corroborando, então, com esses pontos que seriam mais obscuros. E aí, é claro que houve, né, toda uma rejeição da doutrina, né, uma tentativa, então, de dizer que isso era bruxaria, que isso era misticismo, mas muito pelo contrário, né, é uma doutrina realmente baseada na ciência e que vem com o objetivo de consolar. Então, é como se nós, doentes, né, que fôssemos os aflitos aqui da época, né, e o consolador, que é essa doutrina consolador, fosse o nosso médico. Nós vamos nos agarrar a esse médico para compreender o sofrimento, né, pelo qual nós passamos aqui nesse mundo, de onde nós viemos, para onde nós estamos caminhando, por que temos que suportar tudo isso, tá? Então, em nenhum momento também ele diz que tudo foi revelado, muito pelo contrário, ainda existem muito mais coisas a serem reveladas a partir da nossa evolução, né, mas tudo, então, vem sendo corroborado pelas pesquisas e pelo aquilo que a ciência vem embasando conforme nós vamos ficando cada vez mais inteligentes. E aí, um ponto que eu acho muito interessante que
ele diz aqui já no item 44, é que assim, vós que quereis, né, combater o espiritismo, então para você que quer combater o espiritismo, traga algo mais consolador, né, faça melhor que o espiritismo, cure melhor que o espiritismo, explique melhor a justiça divina, explique melhor as consequências dos sofrimentos do homem sobre a terra. Não tente simplesmente combater, né? Rebata-o através de uma discussão inteligente e filosófica com teorias que possam ser superiores e que possam ser discutidas pelos homens da época atual. Então, assim fica difícil também de discutir, né? Até porque, olha que interessante que ele vai falar pra gente aqui no item 45. Ele vai dizer o seguinte, ó. A primeira revelação foi personificada em Moisés, ok? A segunda, no Cristo. E a terceira, que seria o Espiritismo, em indivíduo nenhum. Perceba que não existe um autor. Kardec não é o autor da doutrina espírita. Kardec foi responsável por codificar a doutrina, tá? Então, as duas primeiras revelações foram individuais. Essa terceira revelação é uma revelação coletiva, ou seja, ela não é feita ou ela não é dada, né, por privilégio de alguém. Foi o Espírito de verdade, que nós não sabemos até hoje quem é. Então tem gente que diz que é Jesus, tem gente que diz que é um grupo, ninguém sabe quem é, tá? Então ela não foi privilégio de nenhuma pessoa específica. Ninguém, portanto, então pode falar, eu sou o profeta, né? Fui eu quem formulei essas ideias. Então, essa particularidade de não ser personificada, né, em um só indivíduo, também deu muita credibilidade. Por quê? Porque ela começou simultaneamente em várias partes do mundo. Essas manifestações desses fenômenos inteligentes não começaram exclusivamente na França. Isso começou em várias partes do mundo, dentro da própria França, que é onde Kardec estava, onde ele resolveu fazer a codificação, mas em várias regiões diferentes também. Então, isso foi formando vários grupos de estudos, né? E essa doutrina, então, ela foi sendo codificada, ela foi sendo juntada e explicada por uma pessoa, mas não era de sua própria autoria. Isso tem um impacto muito forte. Por quê? Porque, primeiro, se ela tivesse sido dita ou propagada por uma só pessoa em um único local, provavelmente se formaria uma seita fechada em torno dela que poderia ser facilmente extinguida, tá? Como a gente vê aí muitos falsos profetas tentando fazer hoje em dia, né? Segundo, o fato dela ter sido, então, propagada em vários lugares simultaneamente fez com que as informações corressem de forma muito rápida. E terceira, este mesmo fato de ser propagada em vários lugares do mundo faz com que ela tenha uma dificuldade muito grande de ser extinguida, porque ela se baseia nas leis da natureza e as leis da natureza não podem ser extinguidas. Para que fique mais real, para que a gente consiga, assim, desmistificar mais ainda. Aqui no item 50, ele nos diz o seguinte, prestem atenção. Os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar o caminho da verdade. Mas ele se abstém de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Então, prestem atenção. Primeiro que o espiritismo não vem dizer assim, tem que ser assim, 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 é isso, isso, isso. Não, a gente já sabe que nem tudo foi revelado. Os espíritos não falam pra gente aquilo que nós mesmos temos a capacidade de descobrir por nós mesmos. E tudo o que eles falam pra gente estão baseados nas leis naturais, que são leis imutáveis.
Se algum dia essa doutrina for suprimida, né, não existir mais, por qualquer motivo que seja, não tem problema nenhum, porque ela é uma doutrina trazida pelos espíritos, ela é uma doutrina dos espíritos, e espíritos não deixarão de existir. Então, se você acabar com a doutrina espírita aqui, daqui a pouco novos espíritos vêm e vai ter um novo codificador e a doutrina tá aí, porque as leis delas são absolutas, não são baseadas em leis efêmeras. E é uma doutrina, então, que faz com que nós, homens, usemos o nosso intelecto e usemos o nosso raciocínio lógico dentro da nossa capacidade de evolução para discorrer sobre aquilo que está sendo dito. Então, pessoal, o espiritismo, ele não gosta de preguiçosos. Os espíritos não darão respostas para nenhum de nós dogmáticas e que nos façam, então, não pensar e apenas seguir aquilo que está sendo falado. Isso não vai acontecer. Então, essa grande gama de círculos, né, de circunferências, como ele diz aqui, realmente trazendo essas ideias, fez com que a doutrina se solidificasse. E aí Kardec foi lá, entendeu e uniu tudo isso daí, né? Outras tentativas, né, que foram feitas, mas que onde não houve essa união, onde não houve, né, tantas pessoas afirmando ao mesmo tempo a existência dos fenômenos inteligentes e trazendo todas as notícias desse novo mundo, ruíram rapidamente por conta dos seus pontos de isolamento. Mas sempre pode haver uma dúvida, né? Como ele diz aqui no nosso item 53, né? Mas como saber se um princípio é ensinado em toda parte ou se não é o resultado de uma opinião individual? E aí a resposta aqui é fantástica, que ele dá no próximo item, que é o item 54, que ele vem dizer assim, ó, não há nenhuma ciência que tenha surgido completamente do cérebro do homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, apoiando-se nas observações precedentes. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, porque o seu ensino foi gradual, né? Eles não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais eles devem se apoiar se acham suficientemente elaborados. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares têm procurado abordar as questões prematuras, não têm obtido senão respostas contraditórias e não concluentes. Quando, ao contrário, o momento favorável chega, o ensinamento generaliza-se e se unifica na quase totalidade dos centros. Então, também, né, aquele muito cuidado realmente com pontos, né, que querem aí às vezes, vamos atualizar a doutrina, vamos fazer isso. Não, tá? Isso não pode. Então, assim, publique a sua própria obra, tá? E veja depois se ela tem credibilidade ou não, ou faça uma metodologia científica, como Kardec fez e como está descrito aqui. Então, eu tenho que ter várias pessoas sem contatos, né, trazendo as mesmas mensagens ao mesmo tempo, para que eu tenha, então, uma prova cabal de que o fenômeno inteligente está acontecendo em vários lugares. Dizer que eu recebi uma mensagem que veio dos céus e eu posso fazer uma atualização ou posso fazer uma coisa sem credibilidade nenhuma, de jeito nenhum, tá? E nenhuma das ciências, nenhuma das descobertas da humanidade ou da evolução, gente, foi trazida pelo homem, foi formulada unicamente pelo homem, claro que não. Os homens, a gente vê aí ao longo da nossa evolução, né, vários homens, vários cientistas em vários pontos diferentes do mundo, recebendo aí inspirações e aí transformando essas inspirações, entre aspas, né, em aparelhos tecnológicos, em tecnologias para curar alguma doença, enfim, né, então nada realmente vai ser obra exclusiva de um homem só, né, então essa doutrina, ela é baseada em uma universalidade, né, de ensino, ela leva tempo para ser assimilada e ela leva tempo também para que haja a verificação desses fatos,
né? E quem tem que verificar esses fatos? Quem tem que estudar? Quem tem que transcorrer sobre esses fatos que estão sendo revelados? Nós. Lembra o que ele disse? O espiritismo não revelará nada que nós não possamos descobrir, né, com a nossa própria capacidade. Então, o espiritismo não quer preguiçosos, ok? E aí, gente, é a importância realmente da gente estudar, da gente colocar a nossa cachola para funcionar. Então, é assim, ó, mas eu acho a Gênese um livro que tem um texto muito difícil de ser compreendido. Não tem problema nenhum. Se a pessoa tem uma dificuldade de interpretação, o que ela pode fazer? Assistir, por exemplo, uma aula, que eu tô simplificando assim ao máximo, colocando aqui em palavras até vulgares, né? O que quer dizer, mas para ficar de uma maneira assim mais didática e mais compreensível. Então assista a aula e depois você vai ler. Às vezes isso desencadeia uma nova forma de compreensão, né? Outros não, outros já vão preferir ler antes e depois assistir a aula e já trazer as suas dúvidas e as suas discussões, mas isso não importa. O importante é o esforço que você faz. O importante é você ir atrás do texto. Então não tenha preguiça, não assista só a aula, até porque o tempo que a gente tem aqui é muito curto para a quantidade de informações que a gente tem aqui no texto. Nós sempre vamos passar aquilo que nós achamos que é mais importante, não quer dizer que seja, né? Então, assim, lembrem-se disso e não vamos ter preguiça nunca, jamais, de estudar e de pensar, porque nós estamos aqui para aprender e para evoluir, tanto no aspecto moral como no aspecto intelectual. Então, para evoluir, nós vamos precisar sempre dos dois. E aí o esforço, claro, é só nosso. Bom, aí no item 55, ele faz também uma outra afirmação fantástica, né? Que ele diz assim, ó, um outro caráter da revelação espírita e que ressalta as condições mesmas nas quais ela se reproduz é que, apoiando-se sempre sobre os fatos, ela é e não pode deixar de ser senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Depois ele faz assim, ó, fala assim, as descobertas da ciência glorificam sempre Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas de que eles fizeram de Deus, tá? Então, lembrando que o espiritismo, quando ele vem trazer muitas vezes a interpretação de textos mais antigos, nós não estamos, em hipótese nenhuma, querendo ir contra o que foi falado, né? Muito pelo contrário, nós estamos às vezes rebatendo expressões que foram interpretadas pelos homens da época e se tornaram dogmáticas, tá? Mas que tiveram o seu porquê de ser assim, ok? E aí ele ainda continua, o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, jamais. Porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele mesmo se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Claro, não existem dogmas, lembra, é raciocínio. Então, nós temos aqui a codificação. Se de repente lá no futuro houver qualquer coisa que diga assim, olha, que comprove, né? Assim, olha, não foi bem assim que foi falado, nós vamos reconhecer que isso foi um erro nosso, da nossa interpretação. E aí sim a gente se modifica, tá? Então, a única coisa que é absoluta são as leis de Deus, certo? O resto é efêmero. A nossa interpretação, ela pode ser errônea, ela pode ser efêmera e ela se baseia na época, nos costumes, nos preceitos dos tempos. E isso, obviamente, vai se modificar e a doutrina espírita não tem nenhum problema em se modificar, né? Juntamente a tudo isso. E aí, no item 56, ele faz uma questão aqui muito bacana, que é para a gente refletir. Então, ele diz assim, ó, qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir?
Vamos traduzir essa pergunta para uma linguagem um pouquinho mais vulgar? Ele está dizendo assim, ó, para que eu tenho que ter, então, o Espiritismo falando tudo de novo que o Cristo falou, sendo que eu já tenho Cristo? Não seria muito mais fácil eu estudar os textos do Cristo, então, né, ou de Moisés, enfim, por que eu tenho que ter a necessidade de uma nova revelação? E aí, lendo aqui, né, e explicando também de uma maneira, né, grosseira e vulgar, se você tem um pai ou um professor que está tentando te ensinar alguma coisa, ele não vai repetir essa coisa quantas vezes for necessário até que você, aluno ou filho, entenda? Então, veja, vão continuar acontecendo revelações? Provavelmente sim. Né? Nós somos eternos, nós não sabemos o futuro, o que vai acontecer, a gente só sabe que não acaba, né? Então vão continuar acontecendo revelações? Claro que sim, gente. Até quando? Até que nós entendamos que precisamos viver e praticar dentro das leis da fraternidade, né? Que eu não posso matar o meu colega, irmão, que eu não posso desfazer dele, que eu não posso mais admitir um irmão passando fome ali na rua e virar as costas e comprar uma bolsa e comprar uma roupa fingindo que isso não está acontecendo, né? Então, provavelmente isso vai acontecer até que nós aprendamos por bem ou por mal, né? Como nos portar de uma maneira moral e digna. E aí, ele continua. Os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas. Com a diferença de que, manifestando-se em toda parte, eles se fazem ouvir tanto na choupana como no palácio, porque nós não fazemos diferença em relação a classes sociais ou hierárquicas das pessoas, né? Lembra que nós vamos passar por todas as experiências, né? Então, nós vamos atender os ignorantes, nós vamos atender as pessoas instruídas, a doutrina vai atender o rico, vai atender o pobre, né? E aí ele diz... O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os mortos e os vivos. Então, se a gente fosse buscar uma diferença, talvez essa seria a única. E eu ouso dizer que talvez não seja nem essa uma diferença, porque já falei para vocês que a palavra reencarnação foi uma palavra perdida lá atrás, tá? E aí, para terminar esse item 56, ele diz assim: agora que os homens praticarão a moral do Cristo, alguns praticarão a moral do Cristo, de agora em diante, somente eles poderão dizer se não necessitarão mais de moralistas, né? De mais reveladores, enfim, sejam encarnados ou desencarnados, né? Entretanto, Deus também não enviará mais agentes com essa finalidade se a gente não precisar, ok? Aí, pessoal, no item 57, ele lança outra pergunta que, olha, a genialidade do Kardec é uma coisa assim, né? Porque ele lança umas perguntas e a gente até fica meio zonzo com a pergunta, né? Mas ele diz assim, ó, item 57, começa com essa pergunta aqui, ó. Uma das perguntas mais importantes entre as que são formuladas no rosto deste capítulo é essa: qual a autoridade da revelação espírita, pois que ela emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? Vamos traduzir essa pergunta numa linguagem mais simples. É o seguinte, ó, qual que é a autoridade, então, dessa doutrina espírita, já que ela foi feita, né, ela foi falada por espíritos, e nós também somos espíritos, ou seja, ela foi falada por pessoas igual a mim. Olha que inteligente, gente, porque, assim, às vezes a gente lê, né, nós que temos uma inteligência, assim, normal, às vezes a gente lê e a gente demora tanto para assimilar as coisas. Então, veja, ele já falou lá atrás que se um dia a doutrina acabar, tudo bem,
ela foi ditada pelos espíritos, todos nós somos espíritos, vem outros. Aí Kardec já linkou isso na hora, assim, mas espera um pouquinho então, ó. Se ela foi ditada pelos espíritos, eu também sou um espírito. Então, assim, qual que é a diferença de eu conversar com um espírito desencarnado ou de eu conversar com meu irmão que tá aqui do meu lado? Porque ele é um espírito também. A única diferença é que ele já tá encarnado. Então, olha a rapidez da mente do cara, né? A gente talvez demoraria muito tempo para assimilar essa informação e para formular essa questão, né? Mas o que ele quer dizer é isso. Então, assim, espíritos como nós, né? Qual que é a diferença, então, de eu perguntar ali pro meu vizinho Zé da esquina, sendo que ele é um espírito também? A única coisa é que ele só tá encarnado. E aí, vem, então, aqui a resposta, né? De que a gente tem que lembrar de que lá no mundo espiritual, a consciência, ela é constantemente ampliada, então nós temos muito mais noção. Aqui, quando nós estamos encarnados, né, no planeta Terra, primeiro que nós estamos sujeitos a inúmeras distrações, né? E segundo, que nós também estamos muito imersos pela falta, né, de lembranças mesmo que a gente traz das encarnações passadas, né? A gente está muitas vezes limitado ao conhecimento que a gente tem aqui. Lá no mundo espiritual, não. A tua consciência está muito ampliada. E existe uma facilidade muito maior em se comunicar também com espíritos de hierarquia muito mais elevada. Para um espírito de hierarquia muito mais elevada vir até aqui para fazer uma comunicação direta, por exemplo, com um médium, é complicado, né? E é complicado porque imagina a densidade da psicosfera que está envolvendo o planeta Terra nos tempos de hoje. Não é fácil para eles chegarem aqui. Agora, é muito mais fácil para um espírito que está desencarnado acessar este espírito de hierarquia superior, transmitir, por exemplo, a mensagem. E aí, no item 58, ele finaliza essa parte assim, ó. Porém, não somente os espíritos superiores que se manifestam, né? Aquilo que a gente estava falando, fazem-no também os espíritos de todas as ordens, e tal era necessário para nos iniciar no conhecimento verdadeiro do mundo espiritual. Então, não vinha só, né, entidade boa, vinham de todas as ordens, né, para que a gente pudesse, então, ter contato com esse mundo. Mas olha que interessante, ó. Por este meio, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas e sua conexão é mais evidente. Vemos, então, de maneira mais clara, do lado de lá, tá? De onde viemos e para onde estamos indo. Então, a consciência realmente vai ficar muito ampliada, tá? E nada é por acaso, gente. A gente não tá aqui também por acaso, passando por tudo isso, passando por essa desinformação, tendo que estudar, né? Tendo que ter muito mais trabalho e pega livro e assiste aula e pensa e discute, né? Então, nada é por acaso, né? Tudo tem seu tempo. Talvez se Sócrates e Platão reencarnassem aqui hoje e fossem falar não sobre as suas teorias científicas, mas sobre as suas teorias de Deus, eles seriam também considerados sonhadores utópicos, né? Provavelmente, né? Porque parece que hoje a ciência está em uma vertente se materializando muito, né? Só acreditando naquilo que se vê, que se toca com os 5 sentidos, né? Que se sente com os 5 sentidos. Também temos pensadores que já estão falando de Deus, como sempre tivemos ao longo da história, né? Mas tudo tem o seu tempo, então fiquem tranquilos, se preocupem em estudar, que é isso que importa. E aí, para vocês não acharem que às vezes a gente está sendo um pouco assim rígido, né? Em falar que o espiritismo não gosta de preguiçosos, né? Aqui no item 60... ele diz assim, ó, na primeira frase, ó, os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue a seus próprios esforços naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Tal é o que hoje os espíritas sabem perfeitamente, né? E aí ele fala no outro parágrafo aqui o seguinte: pedir conselho
aos espíritos não é dirigir-se a potências sobrenaturais, mas sim a seus iguais, aquelas mesmas pessoas a quem nós teríamos dirigido em vida, a seus pais, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos que nós. Gente, então, primeiro, nós estamos aqui para trabalhar, para estudar, para conversar, para discutir, para evoluir. Lembra, no moral e no intelectual, tá? Segundo, achar que tem misticismo, que eu preciso ir num centro para ver o que o guia espiritual vai me falar, o que o Ser Supremo... É a mesma coisa que eu pedir conselho para o meu vizinho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo. Lembrando que eu sou um espírito, você é um espírito. Então não tem diferença você falar comigo, não é porque o cara tá desencarnado que ele sabe mais. Ele tem ampliação de consciência maior? Tem. Mas quem diz que ele não é um ser ainda zombeteiro ou preso no próprio egoísmo, na própria vaidade? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? E esse item, ele vem até grifado aqui no livro, né? Pelo menos na minha edição ele vem aqui no item 60, então vale a pena dar uma lida, assim, com uma maior atenção aqui. E aí, nós partimos, então, já agora para finalização. No item 61, aí que eu falo que Kardec, gênio, né? Rápido demais. Ele faz a seguinte pergunta aqui no item 61, ó. Tá bom. Você tá me falando, então, que esses espíritos são iguais a nós e tal. Tá. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se assim quisermos, dessa revelação, se é que os espíritos não sabem mais do que nós? Ou se não nos dizem tudo o que sabem? Então, assim, para que eu tenho que ter uma nova revelação se esses espíritos ou têm o mesmo conhecimento que a gente, ou, tendo muito mais conhecimento, também não falam pra gente tudo aquilo que eles sabem? E aí a resposta vem, ó. Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Então já vem assim, ó, calma lá. Nós já falamos que vocês precisam trabalhar. Nós não vamos falar nada que vocês não possam descobrir sozinhos, né? Em segundo lugar, há coisas que ainda não lhe é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Porém, a parte disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Eles veem o que não viam quando estavam sobre a terra. Libertados dos entraves da matéria, dispensados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, de modo mais são. Sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se livram dos preconceitos humanos. E essas coisas para nós é muito mais difícil fazer, porque lembra, nós estamos imersos em uma gama de distrações e uma gama de cobranças sociais que a gente também não quer sair da sociedade, né? A gente quer que os nossos amigos nos olhem e vejam o nosso status, vejam, sei lá, a nossa casca, né? Como a gente apresenta a nossa persona para o mundo, né? A gente constrói isso. Então aí ele diz assim, ó. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal. Quando você é espírito, não tem isso. Então esquece. Você vai ser julgado e você vai ser visto, na verdade, né? Talvez julgado não seja uma palavra legal, mas você vai ser visto pelo que você é realmente. Não pelo que você aparenta ser, não pelo que você aparenta ter, ok? Mas sim pelo que você é. Então é nisso que consiste a superioridade desses espíritos, né? E que seus conselhos podem ser, às vezes, mais judiciosos, se eles tiverem boas intenções, é claro, né? E mais desinteressados que os conselhos dos próprios encarnados, tá? Na proporção de seu grau de adiantamento. Então, é claro que eu posso receber bons conselhos, claro, lá eles já estão livres, muitas vezes, dos julgamentos que a gente tem aqui, mas eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que desmistificar cada vez mais o fenômeno. Lembram que ele falou lá nos primeiros itens? Esses fenômenos que ainda não são conhecidos pela ciência, porque ocorrem ainda no corpo perispiritual, a seu tempo serão todos explicados fisiologicamente e psicologicamente, e não passarão de fenômenos como a própria energia elétrica, de fenômenos simples como a própria energia elétrica. E aí é tão gostoso porque
nesse item, né, ele fala uma coisa assim que desperta na gente, né? Se a gente também não tivesse todos esses espíritos revelando tantas coisas, como será que ia ser a nossa vida? Porque antigamente a gente imaginava como era céu, como era o inferno. Hoje a gente tem espíritos que foram até lá, por exemplo, a André Luiz, e que vem para cá, entre aspas, e nos conta como é a vida do lado de lá. Né? Nos conta a verdadeira camada evolutiva que a gente pode chegar, ou as camadas mais densas das regiões umbralinas que a gente pode ir. Então, olha que bacana, né? A gente não precisa mais ficar sonhando de uma maneira não palpável. Hoje a gente tem um autor que nos diz, olha, é assim, até onde eu pude conhecer, é assim. E para encerrar, já chegamos então ao nosso item 62. Eu gostaria de ler também aqui uma frase que ele diz antes da gente discutir, que é assim, ó: tais são, em resumo, os resultados da nova revelação. Ela veio preencher o vácuo aberto pela incredulidade, reerguer os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do aniquilamento e dar a todas as coisas a sua razão de ser. E não é isso mesmo que a doutrina espírita faz? Então, pessoal, lembrem, né, dos itens que nós lemos nesse capítulo, dos caracteres dessa revelação espírita. Leiam bastante. O grupo do WhatsApp vai ficar aberto agora para a gente discutir, para a gente tirar as nossas dúvidas, tá? Mas, assim, lembrem-se dos principais itens. Somos eternos. Somos espíritos. Isso aqui é só uma roupa. Eu sei que vocês já ouviram isso milhões de vezes, mas vale a pena lembrar. Temos que trabalhar, temos que estudar. E a nossa evolução, ela é tanto moral quanto intelectual. E aí a gente se vê, então, agora nas próximas aulas para trabalhar, através dos próximos capítulos, tanto as questões de discussões filosóficas morais, como também nós vamos ter uma gama muito forte de informações intelectuais para o nosso conhecimento. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.